Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da série História do Cristianismo aqui do canal, em que hoje iremos conhecer a origem da Igreja Assembleia de Deus, que atualmente é considerada como a maior denominação pentecostal do mundo, presente em quase 200 países e contando com mais de 69 milhões de membros. Quando que surgiu a Igreja Assembleia de Deus e como que ela chegou até aqui no Brasil? É o que nós iremos conhecer no vídeo de hoje. E para nós entendermos então a origem da Igreja Assembleia de Deus, nós necessariamente temos de conhecer primeiramente um dos mais importantes avivamentos cristãos que ocorreu no início do século XX, mais precisamente a partir do dia 9 de abril do ano de 1906, durando até aproximadamente ali por volta do ano de 1915, que foi o avivamento da Rua Azusa, em Los Angeles, Califórnia, nos Estados Unidos. Este avivamento, que foi liderado por William Seymour, ele mantinha como ideia que a principal evidência de que uma pessoa teria recebido o Espírito Santo após o seu batismo seria a manifestação do dom de línguas estranhas, que é uma ideia herdada de Charles Fox Parham, que foi um pregador bastante influente ao final do século XIX e início do século XX, devido especialmente a esta sua ideia, associando o falar em línguas estranhas com o batismo no Espírito. E no grupo de Seymour, após alguns dias em que eles estavam já imersos ali em oração e jejum, a manifestação de línguas ocorreu pela primeira vez no dia 9 de abril do ano de 1906 com um membro chamado Edward Lee, sendo que este acontecimento de Edward Lee foi o que deu início para que muitos outros membros, nas semanas seguintes, e com as reuniões que Seymour ali realizava e seus sermões também baseados em Atos, no capítulo 2, começassem a manifestar línguas estranhas e adorações bastante exaltadas, o que lembrava em muito a comunidade apostólica descrita ali no livro de Atos. E tudo isto acabou chamando bastante a atenção de pessoas locais, o que rapidamente ampliou em muito a quantidade de pessoas que assistiam às reuniões de Seymour, indo desde novos seguidores que aceitavam plenamente e estavam convictos da nova doutrina, assim como também de pessoas simplesmente curiosas, que queriam ver o que estava acontecendo ali, o porquê havia tanto barulho e clamores em suas reuniões. E o interessante é que esta aglomeração ali, ela chegou rapidamente a se tornar tão grande que certo dia até mesmo a varanda da casa em que eles estavam reunidos acabou desabando, como nós podemos observar até mesmo na descrição de um dos residentes locais da época. Vamos ver o que nós encontramos ali. Eles gritaram 3 dias e 3 noites. Era a época da Páscoa. As pessoas vinham de todos os lugares. Na manhã seguinte, não havia como chegar perto da casa. Quando as pessoas entravam, caíam sob o poder de Deus. E toda a cidade foi agitada. Eles gritaram até a fundação da casa ceder, mas ninguém ficou ferido. Com isto, após este incidente, também ao grande número de pessoas que se aglomeravam a cada vez mais no grupo de Seymour, eles resolveram alugar um prédio para realizarem as suas reuniões. Prédio este que estava disponível na Rua Azusa, número 312, no centro de Los Angeles. E foi a partir deste edifício, no qual as pessoas se reuniam, falando em línguas, gritando e cantando, é o que nós encontramos aquilo que ficou conhecido e entrou para a história como o berço do movimento pentecostal moderno, que foi o avivamento da Rua Azusa, número 312, que dará origem à Igreja Assembleia de Deus e também a diversos outros movimentos pentecostais. Agora, especificamente em relação ao nascimento da Igreja Assembleia de Deus, ela foi formalmente fundada em abril do ano de 1914 em Hot Springs, Arkansas, nos Estados Unidos, sendo o resultado, então, de uma fusão entre diversos movimentos pentecostais que eram influenciados pelo avivamento da Rua Azusa, que tinham por objetivo criar uma unidade em sua identificação. E já aqui no Brasil, a Assembleia de Deus chegou por intermédio dos missionários suecos Gunnar Wingren e Daniel Berg, que, vindos dos Estados Unidos, onde entraram ali em contato com o avivamento da Rua Azusa, eles aportaram em Belém, na capital do Pará, no dia 19 de novembro do ano de 1910, ainda antes até mesmo da Igreja Assembleia de Deus ser propriamente estabelecida lá nos Estados Unidos. Inicialmente, aos missionários chegarem ali no Pará, eles frequentaram a Igreja Batista, ao qual ambos já pertenciam lá nos Estados Unidos. Mas agora, o que eles traziam de bagagem diferente, o que era uma novidade para a Igreja, era especialmente a doutrina pentecostal relacionada ao batismo no Espírito Santo com a manifestação de línguas, o que de início acabou até mesmo trazendo diversas divergências para a igreja a qual eles estavam frequentando ali no Pará. Porque muitos membros consideravam que os missionários eram apenas religiosos fanáticos ou excessivamente exaltados, então não estavam em sintonia
com os costumes ali daquela igreja. No entanto, pouco tempo depois, já havia muitos membros da Igreja Batista que aceitavam a nova doutrina trazida pelos dois missionários. Tanto que, depois de alguns meses, ocorreu até mesmo o primeiro batismo aqui no Brasil com a manifestação de línguas estranhas, que foi o caso de Celina de Albuquerque, especificamente ali no dia 2 de junho do ano de 1911. E com isto, algumas semanas depois, a partir do dia 18 de junho de 1911, já 17 membros da Igreja Batista, que estavam ali frequentando junto com os dois missionários, que aceitavam essa nova doutrina pentecostal, resolveram se desligar da igreja e formar o seu próprio grupo, reunindo-se então inicialmente na casa de Celinda e adotando também o nome de Missão de Fé Apostólica, que na época era praticamente o mesmo nome empregado pelo Avivamento Apostólico dos Estados Unidos. E alguns anos mais tarde, já no dia 18 de janeiro do ano de 1918, por sugestão de Gunnar Wingren, é que o grupo passou a se chamar formalmente de Assembleia de Deus, devido à fundação das Assembleias de Deus nos Estados Unidos, ali alguns anos antes, em 1914, embora nessa época ainda não havia qualquer ligação, uma ligação institucional entre a Igreja Assembleia de Deus do Brasil com a dos Estados Unidos. Mas foi a partir do Pará, com estes dois missionários, que o movimento foi se expandindo pelo Brasil cada vez mais, alcançando inicialmente as regiões do Norte e Nordeste e, posteriormente, a partir do ano de 1922, alcançando até mesmo o Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil nessa época. E também, como uma nota interessante, é que foi neste mesmo ano, o ano de 1922, que surgiu na comunidade da Assembleia de Deus a primeira versão da harpa cristã, que é o amplamente conhecido inário utilizado pela igreja até os dias de hoje. Mas claro que uma versão reduzida naquela época, depois recebendo muitos e muitos outros cânticos também. Agora, alguns anos depois, já no ano de 1930, foi quando ocorreu em Natal, no Rio Grande do Norte, a primeira convenção geral das Assembleias de Deus no Brasil, em que foi decidido nessa convenção que os trabalhos seriam dirigidos por obreiros nacionais e também que os dois jornais pentecostais existentes dessa época, que eram os jornais Boa Semente e Som Alegre, seriam fundidos em um único jornal com o nome de Mensageiro da Paz, que é o jornal oficial das Assembleias de Deus também até os dias de hoje. E em março do ano de 1940, um outro evento importante que também ocorreu, foi quando surgiu a Casa Publicadora das Assembleias de Deus, que hoje também é bastante conhecida como a sigla CPAD, que é responsável por imprimir e editar diversas obras importantes, não apenas referentes à Igreja Assembleia de Deus, mas também traduções, muitas vezes, de obras clássicas, como é o caso da obra História dos Hebreus, de Flávio Josefo, e também História Eclesiástica, de Eusébio de Cesareia, além de diversos outros volumes importantes também. E, gradualmente, nas décadas subsequentes, a Igreja Assembleia de Deus do Brasil foi se expandindo cada vez mais, tanto que nos dias atuais ela já conta aqui no Brasil com mais de 22 milhões de membros e também uma ampla participação no cenário político, enquanto que no exterior a Igreja Assembleia de Deus já pode ser encontrada em mais de 190 países, possuindo mais de 69 milhões de membros, sendo considerada desta forma, de fato, a maior denominação pentecostal de todo o mundo, que é fruto do avivamento da Rua Azusa, no ano de 1906. Com isto, hoje conhecemos um pequeno recorte histórico referente à origem da Igreja Assembleia de Deus, e para aqueles que queiram sugerir novos temas ou ainda enviar suas perguntas, como vocês sabem, vocês poderiam escrever logo aqui abaixo do vídeo nos comentários. E também, para aqueles que gostaram demais deste conteúdo, eu convido a deixarem o like aqui no vídeo para ajudar o canal a crescer e a levar o conhecimento a muitas e muitas outras pessoas. E também para aqueles que consideram importante o meu trabalho aqui no YouTube, eu convido a pensarem na possibilidade de tornarem-se apoiadores aqui do canal, através da plataforma do Apoia-se. Com isto, eu vou ficando por aqui e nos vemos muito em breve no próximo vídeo aqui do canal.